Medo é o tema do Ação Nacional de hoje. Nós te perguntamos, você tem medo do quê? Participa com a gente, respondendo a nossa pergunta ou então mandando as suas dúvidas sobre medo, tá bom? Nosso telefone, você já conhece, está aparecendo aí na sua tela, ou então pelo e-mail. Tem sorteio no final do programa, são 2 prêmios, tá bom? Para quem participar. E a gente recebeu algumas perguntas aqui durante o intervalo e no primeiro bloco. A Aparecida de Lourdes participando com a gente por e-mail. Obrigada pela sua participação, Aparecida. E ela diz o seguinte, que ela tem medo de voar de avião e que ela chega a nem pensar em viajar por conta disso. Ela diz aqui, eu tenho morro de vontade de conhecer a Terra Santa, mas fico adiando por medo. A Lourdes de Osasco. Cai um pouco naquela história que você falou, Olga, que o problema é quando a gente começa a cancelar coisas na vida da gente. Exatamente, quando você deixa de fazer aquilo que você quer fazer por conta do medo. Então, ela está deixando de viajar, de conhecer lugares, isso colabora para a diminuição da autoestima dela também, né? Porque ela fala assim, poxa, todo mundo é capaz de andar de avião, todo mundo vai para tudo quanto é lugar e eu não consigo andar de avião. Então, é o caso dela buscar aí na cidade dela um psicólogo, uma psicóloga, para tratar esse medo, para superá-lo, né? Porque o medo de andar de avião é uma coisa simples de ser resolvida, né? São técnicas que você utiliza em pouco tempo, né? A gente consegue resolver esse problema. Mas é que às vezes, num caso desse, como está no avião, a gente acha que é um medo muito pessoal, que isso passa, Não. que a pessoa que é exagerada, porque a pessoa é ansiosa, porque ela é aflita. É caso mesmo da pessoa procurar uma orientação no consultório? Porque, veja bem, existe o medo do desconhecido. Então, todos nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então, é natural, toda vez que eu vou fazer uma coisa nova, eu ficar tensa, eu ficar ansiosa, eu ficar com medo daquela coisa. Porque isso é uma coisa instintiva. Lá no passado, entrar na floresta, por exemplo, poderia ser muito perigoso para a gente poderia morrer. Então, na verdade, é natural ter medo, só que na medida que você conhece, então, por exemplo, a pessoa tem aquele medo nos primeiros minutos que ela entra no avião pela primeira vez. Ela não conhece, é tudo novo, mas a partir do momento que ela entra, senta e digamos, conhece o ambiente, o medo passa. O medo do desconhecido passa. Agora, a pessoa que tem uma série de outros problemas por baixo desse iceberg, né? Na verdade, o medo de andar de avião, porque o avião também é um símbolo de liberdade e de independência, né? Você entra no avião, você vai para qualquer lugar que você quiser. Então, na verdade, essa pessoa está sofrendo por outros problemas, problemas de autoestima, problemas de não ser muito bem aceita, problemas de relacionamento, enfim, tem uma série de problemas. Cada pessoa tem a sua história de vida, a maneira como ela lida com os problemas do dia a dia. Então, é preciso avaliar tudo isso para poder resolver esse medo. Então, não é simplesmente tomar um remédio, um calmante, ou então ir para o avião e beber até ficar bêbada para não sentir o medo, né? Porque da próxima vez esse medo vai estar lá e muitas vezes vai estar pior. Então, é preciso sim o tratamento Procurar uma ajuda, psicológico. de repente, Sim. né? Tem uma outra dúvida aqui que vem da Priscila, obrigada pela sua participação. Ela diz que ultimamente tem sentido vontade de não encontrar com algumas pessoas, que às vezes até deixa também de ir a alguns lugares, e se isso pode ser, de repente, uma síndrome do pânico, e que ela já teve crises até de medo de ficar sozinha à noite, depois liga a TV, vai passando, se tranquiliza. Ela diz aqui também que já está em tratamento, mas que gostaria de esclarecer essas dúvidas. Será, Cristina, que pode ser uma síndrome do pânico? De repente, de não querer sair, de estar evitando? Existe transtorno de pânico com agorafobia, o medo de ficar em lugares com muitas pessoas, né? Com essas informações só, não é possível a gente fechar um diagnóstico. Seria interessante, ela já está buscando apoio, né? Parece que terapêutico. Ela diz que está fazendo um tratamento. Isso, talvez fosse interessante ela procurar também, já que existe essa dúvida, um psiquiatra, para identificar se há realmente um transtorno de pânico, algum ataque de pânico, né? E caso necessário, entrar com uma medicação que facilite no tratamento. É complicado, né? Porque às vezes a pessoa já acha de repente que pode ser uma doença super complicada
E às vezes não, é muito simples de esclarecer isso, né? Isso que a gente tem que deixar claro, né? Sim, mas independente disso, né? Quer dizer, não querer estar junto de pessoas, não se sentir bem quando está sozinha, significa que as coisas, de uma forma geral, não estão Não tão bem. bem. E é muito importante que ela já tenha procurado ajuda, sim, até para entender que situações que têm gerado esse incômodo todo, que ela tem se resguardado cada vez mais, né? O que vem passando, de que forma lidar com essas situações para conseguir, de alguma forma, não ficar travado nessa situação. Né? Medo de animais, assim, exagerado, até de insetos, ou de várias coisas, assim, se enquadram também, né, nos medos que a gente está dizendo? Tem uma pergunta aqui, olha, minha mãe gostaria de saber como perder o medo, ela tem muito medo de aranha, por exemplo. Tem muita gente que pode achar bobagem, tem muita gente que vai ficar muito assustado, cada um tem seu medo. Também se trata isso, medo exagerado de animais, por exemplo? Cristina e Olga. O que a gente sabe, né? Principalmente animais rastejantes, peçonhentos, são animais que a espécie humana, por natureza, tende a ter medo. Por quê? Por causa da sobrevivência. Né? Se você está num ambiente em que existem esses animais e você não tiver medo, eles podem chegar até você e você ser picado e de repente morrer ou vir a ter complicações. Então, é da espécie. Existem pesquisas que identificam com criança. Você coloca crianças pequenas assistindo um vídeo com coelhinhos, animais peludos, bonitinhos e uma música horrível, que assusta. E, paralelamente, crianças assistindo um vídeo com cobras, com aranhas, né, e uma música terrível. É muito mais fácil identificar reações de espanto, de medo, de terror nas crianças com os animais peçonhentos. Né? Então, é da espécie. Eu acho que é importante para a nossa sobrevivência termos medos desses animais. Então, faz parte. Né? No entanto, o que a gente vê? Para algumas pessoas, de repente, isso se torna enorme. Terrível. Trava a vida da pessoa. Né? E aí, realmente, existem formas de cuidar disso. Mas, como a Olga já falou, eu acho, é uma questão, mas existem muitas outras por trás. Em geral, quando uma fobia se torna muito palco, muito centro de algo, é porque outras coisas não estão muito bem. Ou a pessoa está em situações extremamente aversivas de vida, das quais ela precisa fugir, né? Ou ela não tem muita estrutura de como lidar com situações também difíceis, né? Ou faltam situações interessantes na vida dela. E aí as fobias ganham muito espaço. Muito espaço, muita atenção. Então, o trabalho, além da gente fazer um trabalho que a gente chama de dessensibilização sistemática, que é entrar em contato com os estímulos ansiogênicos gradativamente, é muito importante que tenha uma avaliação profissional no sentido de identificar se a situação de vida da pessoa precisa, de alguma forma, que se aumente coisas interessantes na vida dela e se ela tem estrutura para lidar com as situações aversivas da vida dela. Olga, quais são os medos mais comuns assim que você recebe assim para tratamento em consultório? Medo de dirigir, medo de falar em público, né? A própria timidez, que é o medo de se expor diante das pessoas, medo de borboleta. De borboleta? Tem muitas pessoas que vêm com medo de borboleta, medo de passarinho, medo de palhaço. São vários os medos, não dá para dizer é esse ou aquele. Mas, assim, principalmente na nossa sociedade é muito comum o medo de dirigir. Na sociedade moderna? Na sociedade moderna, mas também com relação ao medo de dirigir é preciso você identificar se é o medo do desconhecido ou se realmente esse medo representa outros problemas que estão por trás. Então, normalmente no consultório, quando as pessoas vêm, né, elas vêm, eu quero resolver o meu medo de borboleta, às vezes aparece depois. Então, por exemplo, a pessoa chega, eu tenho dificuldade de falar em público. Eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema com a minha mãe, eu não vou bem na escola. Às vezes a queixa que traz a pessoa para o consultório não necessariamente é o medo, mas na medida que você vai trabalhando, esse medo vem à tona, ele eclode. Ou às vezes é o contrário, né? O medo que a traz, né? Porque ela está paralisando a vida dela, ela percebe que a vida dela vai se fechando, se fechando. Então, daqui a pouco ela não vai sair mais para lugar nenhum. A pessoa que sofre de pânico, né, ela não sai para lugar nenhum. E se ela sai, ela tem que ir agarrada numa pessoa em que ela confia muito. E mesmo assim ela vai com medo.
Então, você precisa identificar esses fatores justamente para quê? Para poder trabalhá-los, para poder perder o medo. Então, assim, muitas vezes você não foca diretamente no medo, mas você trabalha tudo o que está em volta dele para o medo acabar. Tem uma dúvida aqui, vem da Lúcia de Caçador, Santa Catarina. Obrigada pela sua participação, Lúcia. Ela diz que tem muito medo de chuva, mas nesse caso aqui ela já perdeu a casa dela por 2 vezes. Então, tem um histórico de perda grande também. Cristina, nesse caso, como é que ela lida com isso? Muita gente tem medo. Eu tenho medo de chuva. Quando o tempo começa a fechar, eu já fico preocupada, porque a gente vai dirigindo, fica preocupado com a casa, e são tantos fatores, né? Hoje em dia, cidades grandes, isso tudo fica muito mais complicado. E no caso dela, mais ainda, porque ela já teve 2 experiências negativas, né? Sim. Eu acho que qualquer situação que a gente viva uma perda significativa produz uma reação concreta, né? E chuva, de alguma forma, é isso. Você está dirigindo, você corre um risco. Então, é importante, sim, ter algum medo, exatamente para poder se proteger, poder ter um controle do que está acontecendo. O caso da Lúcia realmente é uma pena, né? É muito duro ter uma perda dessas, mais de uma vez. Quer dizer, não é um medo completamente infundado, é um medo concreto. E até, acho que uma das coisas que seria muito importante identificar, qual o risco hoje em dia que ela corre ainda de sofrer isso. Porque existindo riscos, é praticamente inviável você falar de tirar um medo que talvez seja necessário. Quer dizer, começar pelo básico, avaliando de repente onde ela está, quais as condições. De que forma poder se proteger disso tudo, né? Existe realmente uma forma em que ela está segura hoje em dia? Né? Se não, talvez a primeira coisa é providenciar coisas muito práticas nesse sentido. Tendo essa condição definida, organizada, não, realmente não faz mais sentido eu ter medo por ter conta que da me estrutura proteger. ou do lugar. Exatamente. Aí, sim, é questão de identificar, a gente observar as outras situações de vida dela, do que estão acontecendo, né? Ver de que forma, o que precisa ser cuidado e, além disso, talvez fazer um trabalho de exposição ao estímulo. Né? Olha só, você de casa que também tem seus medos, participe com a gente, mande as suas dúvidas, conte pra gente do que é que você tem medo. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar também de medo de falar em público. Você vai conhecer dicas para superar esse tipo de problema. Daqui a pouquinho.